Alasca. O maior estado dos Estados Unidos. Fica no extremo noroeste do continente norte-americano. É um dos 50 estados dos Estados Unidos, mas não possui ligação territorial com o país e faz fronteira com o Canadá. A capital é Juneau. Adquirido pelos Estados Unidos em 1867, os críticos da compra acreditavam que a terra não tinha nada a oferecer, mas com a descoberta de ouro na região, criou uma debandada de garimpeiros e colonos. Atualmente as tensões com a Rússia estão aumentando, enquanto a Marinha dos Estados Unidos e a Guarda Costeira estão aprofundando as operações no Ártico. O Alasca é a porta de entrada dos Estados Unidos para o Ártico. Pensando nisso, uma pergunta vem à cabeça: por que a Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos? "155 anos atrás, em 30 de março de 1867, o secretário dos Estados Unidos, William H. Seward, e o enviado russo, Barão Eduard de Sotoel, assinaram o Tratado de Cessão. Com um golpe de caneta, o czar Alexandre II cedeu o Alasca, o último ponto de apoio de seu país na América do Norte, aos Estados Unidos por 7,2 milhões de dólares. Essa soma, no valor de apenas 138 milhões de dólares em dólares de hoje, encerrou a odisseia de 125 anos da Rússia no Alasca e sua expansão pelo traiçoeiro Mar de Bering, que em um ponto estendeu o Império Russo até o sul de Fort Royce, Califórnia, 90 quilômetros da Baía de São Francisco. Hoje, o Alasca é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, graças à abundância de recursos naturais, como petróleo, ouro e peixes, bem como a sua vasta extensão de deserto intocado e localização estratégica como uma janela para a Rússia e porta de entrada para o Ártico. Então, o que levou a Rússia a retirar de sua cabeça, de Ponte Americana? E como veio a possuí-lo em primeiro lugar? De certa forma, há duas histórias de como o Alasca se tornou americano e duas perspectivas. Uma diz respeito a como os russos tomaram a posse do Alasca e acabaram cedendo aos Estados Unidos. Quando a Rússia olha para o leste, vê o desejo que a trouxe para o Alasca, e eventualmente para a Califórnia, que começou no século XVI, quando o país era uma fração de seu tamanho atual. Isso começou a mudar em 1581, quando a Rússia invadiu um território siberiano conhecido como Kanato de Sibir, que era controlado por um neto de Genghis Khan. Essa vitória-chave abriu a Sibéria, e em 60 anos, os russos estavam no Pacífico. O avanço russo pela Sibéria foi alimentado em parte pelo lucrativo comércio de peles, um desejo de expandir a fé cristã ortodoxa russa, para as populações pagãs, no leste e a adição de novos contribuintes e recursos ao império. No início do século XVIII, Pedro, o Grande, que criou a primeira marinha da Rússia, e queria saber até onde a massa de terra asiática se estendia para o leste. A cidade siberiana de Okhotsk tornou-se o ponto de partida para duas explorações que ele ordenou. E em 1741, Vitus Bering cruzou com sucesso o estreito que leva seu nome e avistou o Monte Saint Elias, perto do que hoje é a vila de Yakuta, no Alasca. Embora a segunda expedição Kamchatka de Bering tenha trazido um desastre para ele pessoalmente quando o clima adverso na viagem de volta levou a um naufrágio em uma das ilhas aleutas mais ocidentais e sua eventual morte por escorbuto em dezembro de 1741, foi um sucesso incrível para a Rússia. A tripulação sobrevivente consertou o navio, abasteceu-o com centenas de lontras marinhas, raposas e focas que ali eram abundantes e voltaram para a Sibéria, impressionando os caçadores de peles russos com sua valiosa carga. Isso levou a algo semelhante à corrida do ouro de Klondike 150 anos depois. Surgem desafios pois, manter esses assentamentos não foi fácil. Os russos no Alasca, que não passavam de 800 no auge, enfrentaram a realidade de estar a meio globo de distância de São Petersburgo, a então capital do império, tornando as comunicações um problema fundamental. Além disso, o Alasca estava muito ao norte para permitir uma agricultura significativa, portanto, desfavorável como um lugar para enviar um grande número de colonos. Então eles começaram a explorar terras mais ao sul, procurando inicialmente apenas pessoas com quem negociar para que pudessem importar os alimentos que não cresceriam no clima severo do Alasca. Eles enviaram navios para o que hoje é a Califórnia, estabeleceram relações comerciais com os espanhóis e, eventualmente, estabeleceram seu próprio assentamento em Fort Royce em 1812. 30 anos depois, a entidade criada para lidar com as explorações americanas da Rússia falhou e vendeu o que restava. Não muito tempo depois, os russos começaram a questionar seriamente se poderiam continuar sua colônia no Alasca também. Para começar, a colônia não era mais lucrativa depois que a população de lontras marinhas foi dizimada.
Depois, havia o fato de que o Alasca era difícil de defender, e a Rússia estava com pouco dinheiro devido aos custos da guerra na Crimeia. Americanos ansiosos por um acordo, sabendo que os russos estavam prontos para vender, mas o que motivou os americanos a querer comprar? Na década de 1840, os Estados Unidos expandiram seus interesses para o Oregon, anexaram o Texas, travaram uma guerra com o México e adquiriram a Califórnia. Depois, o secretário de Estado Sevard escreveu em março de 1848: "Nossa população está destinada a rolar ondas irresistíveis, para as barreiras de gelo do norte, e encontrar a civilização oriental nas margens do Pacífico." Quase 20 anos depois de expressar seus pensamentos sobre a expansão para o Ártico, Sevard alcançou seu objetivo. No Alasca, os americanos previram um potencial para ouro, peles e pesca, além de mais comércio com a China e o Japão. Os americanos temiam que a Inglaterra tentasse estabelecer uma presença no território, e a aquisição do Alasca, e acreditava-se que isso ajudaria os Estados Unidos a se tornar uma potência do Pacífico. E no geral o governo estava em um modo expansionista respaldado pela ideia então popular de o Destino Manifesto. Assim, um acordo com consequências geopolíticas incalculáveis foi fechado, e os americanos pareciam conseguir uma boa pechincha por seus 7,2 milhões de dólares. Apenas em termos de riqueza, os Estados Unidos ganharam cerca de 370 milhões de acres de natureza quase intocada e quase um terço do tamanho da União Europeia e incluindo 220 milhões de acres do que hoje são parques federais e refúgios de vida selvagem. Centenas de bilhões de dólares em óleo de baleia, peles, cobre, ouro, madeira, peixe, platina, zinco, chumbo e petróleo foram produzidos no Alasca ao longo dos anos, permitindo que o Estado fique sem imposto sobre vendas ou renda, e dê a todos os residentes uma bolsa anual. O Alasca provavelmente ainda tem bilhões de barris de reservas de petróleo. O Estado também é peça-chave do sistema de defesa dos Estados Unidos, com bases militares localizadas em Anchorage e Fairbanks, e é a única conexão do país com o Ártico, o que lhe garante um assento à mesa, pois o derretimento das geleiras permite a exploração de importantes recursos da região. Apesar do número relativamente pequeno de russos que em algum momento viveu em um de seus assentamentos e eles governaram as populações nativas em suas áreas com mão de ferro, levando filhos dos líderes como reféns, destruindo caiaques e outros equipamentos de caça para controlar os homens e mostrando força extrema quando necessário. Os russos trouxeram consigo armas de fogo, espadas, canhões e pólvora, o que os ajudou a garantir uma posição no Alasca ao longo da costa sul. Eles usaram poder de fogo, espiões e fortes protegidos para manter a segurança, e selecionaram líderes locais cristianizados para realizar seus desejos. No entanto, eles também encontraram resistência, como os Tlingits, que eram guerreiros capazes, garantindo que seu domínio sobre o território fosse tênue. Quando os americanos assumiram o poder, os Estados Unidos ainda estavam envolvidos em suas guerras indígenas, então eles olharam para o Alasca, e seus habitantes indígenas como potenciais adversários. O Alasca foi feito um distrito militar pelo general Ulysses S. Grant, com o general Jefferson C. Davis, selecionado como o novo comandante. Durante esse período, os nativos do Alasca não tinham direitos como cidadãos e não podiam votar, possuir propriedades ou solicitar reivindicações de mineração. O Bureau of Indian Affairs, em conjunto com as sociedades missionárias, na década de 1860 iniciou uma campanha para erradicar as línguas indígenas, religião, arte, música, dança, cerimônias e estilos de vida. O Alasca finalmente se tornou um estado em 1959, quando o presidente Dwight D. Eisenhower assinou a Lei de Estado do Alasca, atribuindo-lhe 104 milhões de acres do território. E em um aceno sem precedentes aos direitos das populações indígenas do Alasca, o ato continha uma cláusula enfatizando que os cidadãos do novo estado estavam recusando qualquer direito à terra sujeita ao título nativo, e o que por si só era um tema muito espinhoso porque eles reivindicavam todo o território. Um resultado dessa cláusula foi que, em 1971, o presidente Richard Nixon cedeu 44 milhões de acres de terras federais, juntamente com $1 bilhão, para as populações nativas do Alasca, que eram cerca de 75 mil na época. Isso aconteceu depois que uma força-tarefa de reivindicações de terras que presidi deu ao Estado ideias sobre como resolver o problema. Hoje o Alasca tem uma população de 740 mil, sendo 120 mil são nativos. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Compartilhe, deixe seu like. Obrigado, vocês são o máximo. E até o próximo vídeo.